aí, bora falar de um assunto que acontece bem debaixo do nosso nariz. Ou melhor, dentro da nossa barriga. É sobre uma guerra invisível que pode estar rolando agora mesmo no seu intestino. O nome dela? Disbiose. E acredite, os efeitos são tudo menos invisíveis. Sabe essa sensação? Pois é, muita gente sente isso. E o mais interessante é que esses sintomas que parecem não ter ligação nenhuma, muitas vezes têm uma única origem, um epicentro que a ciência está cada vez mais focada em entender: nosso intestino. Então, o nosso papo de hoje vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai entender o que é essa tal de disbiose. Depois, por que ela acontece, quais as consequências e, o mais importante de tudo, como a gente pode arrumar essa bagunça. Beleza, vamos começar pelo começo, né? Afinal, que história é essa de disbiose? Vamos desvendar o que acontece com a nossa microbiota. A definição parece um pouco técnica, mas a ideia é bem simples. Pensa no seu intestino como um jardim super diverso e equilibrado. A disbiose é o que acontece quando as ervas daninhas começam a tomar conta desse jardim. Não é só que as plantinhas boas diminuem, é que o ecossistema todo fica desregulado, sabe? E essa imagem aqui ajuda a gente a entender direitinho. Basicamente, o que acontece é o seguinte: as bactérias que não são tão legais começam a se multiplicar demais, enquanto as que nos ajudam, as benéficas, diminuem. Com isso, a diversidade, que é super importante, vai para o espaço. É o caos instalado lá dentro. Ok, mas como é que a gente chega nesse ponto? O que causa essa bagunça toda? Pois é, muitos dos gatilhos para isso estão no nosso dia a dia, no nosso estilo de vida. E a lista de possíveis causas é bem familiar, viu? O uso de antibióticos sem muito critério, que é tipo jogar uma bomba atômica no nosso jardim intestinal, ele mata tudo, o bom e o ruim. Uma alimentação cheia de produtos industrializados, açúcar e gordura também é um prato cheio para as bactérias ruins. E claro, não podemos esquecer do estresse crônico, esse vilão silencioso que bagunça tudo por dentro. Certo? Já entendemos o que é e o que causa. Agora, segura aí, porque a gente vai falar do impacto disso tudo. E olha, o estrago vai muito, mas muito além de uma dorzinha de barriga. Normalmente, os primeiros alertas aparecem ali mesmo, na cena do crime, digamos assim, no nosso sistema digestivo. É o corpo tentando nos avisar que tem alguma coisa errada. E que alertas são esses? Aqueles velhos conhecidos. É excesso de gases, aquela sensação de inchaço, sabe? A barriga estufada, uma hora o intestino tá preso, outra hora tá solto demais, má digestão, cólicas, até um mau hálito que insiste em não ir embora pode ser um sinal. Só que o ponto-chave é este: o problema não fica só no intestino. É como se a confusão toda transbordasse e começasse a se espalhar pelo corpo inteiro. E é aqui que a coisa fica bem mais séria. A disbiose pode mexer com o nosso humor, estando ligada a quadros de ansiedade e depressão. Ela também pode ser o gatilho para doenças autoimunes, problemas de pele, alergias e até distúrbios como obesidade e diabetes. É impressionante como o nosso intestino está conectado com tudo. E como isso é possível? Bom, o mecanismo tem um nome em inglês, leaky gut, que seria algo como intestino que vaza. A disbiose danifica a parede do intestino, que deveria ser uma barreira super protetora. Com buracos nessa barreira, um monte de coisa que não devia, como toxinas, acaba caindo na corrente sanguínea. E aí, o corpo todo entra em estado de alerta, gerando inflamação. Tá, o cenário pode parecer meio assustador, eu sei, mas calma. A grande pergunta é: dá para reverter isso? E a resposta é sim. A boa notícia é que a gente pode sim restaurar o equilíbrio desse ecossistema. E o caminho para essa recuperação passa por 2 pontos principais: mudar o que a gente come e dar ao intestino as ferramentas para ele se curar. Não existe pílula mágica, gente. É uma mudança de hábitos mesmo. Muitos especialistas usam uma abordagem focada em 3 passos. Primeiro, retirar o que faz mal, ou seja, tirar da dieta os alimentos que alimentam a bagunça. Segundo, reparar a parede do intestino, dando os nutrientes certos para ela se fortalecer. E terceiro, reinocular, que é basicamente repovoar o intestino com as bactérias do bem. Na prática, o que isso quer dizer? Basicamente, mais vegetais, frutas e grãos integrais no prato. E, claro, dar um tempo nos alimentos processados e no excesso de açúcar. A ideia é criar um ambiente favorável para os mocinhos dessa história. E falando nesses aliados, é super importante a gente não confundir probióticos com pré-bióticos. Pensa assim: os probióticos são as próprias bactérias boas, os novos moradores que a gente manda para o intestino. Já os pré-bióticos são o alimento deles, são as fibras que servem de comida para as bactérias boas que já moram lá e também para as que estão chegando.
E para casos mais graves, a medicina já tem umas cartas na manga bem avançadas. Uma delas é o transplante de microbiota fecal. O nome pode parecer estranho, mas a ideia é genial. É como dar um reset total no intestino, usando a microbiota de um doador saudável para começar do zero, do jeito certo. É uma abordagem super promissora. Então, fica aqui uma reflexão. E se a chave para a saúde do nosso corpo e até da nossa mente esteve esse tempo todo bem aqui, dentro do nosso intestino? Cuidar desse universo interior não é um detalhe, mas sim a base de tudo. A guerra pode até ser invisível, mas os benefícios da paz, esses a gente sente por inteiro.